Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Pouca Telha. No vídeo de hoje nós vamos contar sobre custo de vida aqui em Budapeste. Lembrando que hoje é dia 16 de outubro de 2020 e a cotação está de R$1 para 55 florins. Para começar, a gente acha legal trazer primeiro quanto que você vai ganhar aqui, assim, o salário mínimo. Se você tem um ensino fundamental completo, você vai ganhar no mínimo 161 mil florins. Se você tem o segundo grau completo, você vai ganhar a partir de 210 mil florins. E se você é uma pessoa graduada, você deve ganhar a partir de 250 mil florins. E aí vai variar de acordo com a área de atuação. E a empresa, é claro. Lembrando que o imposto aqui na Hungria sobre o seu salário é bem pesado, são 33%. E aí inclui saúde, previdência social e imposto de renda. Imposto de renda, isso aí. Aqui na Hungria também faz parte do salário um pacote chamado Flex Benefits. E esse pacote você pode escolher distribuir entre várias coisas ou gastar em uma coisa só. A gente escolheu colocar só comida, só o vale alimentação, porque a nossa empresa já fornece plano de saúde gratuito. Já na empresa da minha irmã, ela teve que optar por escolher o plano de saúde e dividir o resto do dinheiro com outras coisas. Eu acho que, na verdade, não vale muito a pena você pagar por um plano de saúde aqui na Hungria, porque a saúde é gratuita, é pública, e se você tiver uma emergência ou tiver que realizar algum tipo de cirurgia, você, de qualquer maneira, tem que ir para um hospital público, porque os hospitais particulares aqui, eles não são autorizados por lei para realizar esse tipo de procedimento. E esse pacote de benefícios que a Patrícia falou, é um valor anual que a empresa deposita na conta de cada funcionário. E a pessoa pode usar da forma que quiser. Lembrando desse fator multiplicador, né? Que dependendo da sua escolha vai ser pior ou melhor. Sobre a moradia, se você quiser morar num quarto, assim, dividir um apartamento com alguém ou alugar um quarto na casa de uma pessoa, você vai pagar entre 60 e 70 mil florins. Agora, se você quiser morar sozinho num apartamento de um quarto, vai ser de 100 a 150 mil florins, dependendo da área que você quiser morar. Tem umas áreas bem mais baratas e perto do centro é bem mais caro. E também vai depender da idade do prédio. Aqui em Budapeste tem muitos prédios que são bem antigos e outros nem tanto. E se você quiser alugar um apartamento de 2 quartos, você vai pagar bem mais caro, em torno de 200 a 250 mil, também vai depender de qual distrito você for escolher. Além da despesa com aluguel, a gente também paga uma despesa variável que se chama Common Cost. Aí nessa despesa vem incluído água, aquecimento da água, o aquecimento do condomínio, as contas assim divididas entre os apartamentos mesmo, depende do tamanho do seu apartamento e de quanto o condomínio gastou. E fora isso também a gente paga a luz separado do Common Cost e a internet, que custa mais ou menos 4 mil florins para 150 megas de velocidade. O nosso Common Cost varia entre 10 e 20 mil florins por mês. Então é mais ou menos o que você vai pagar. Você pode esperar as contas do imóvel entre 10 a 20 mil, dependendo também do tamanho do apartamento e de como é o prédio que você vai viver. Com despesa do celular aqui, a gente usa a Vodafone. E o plano custa 1.200 florins para 1 GB de internet. Só que no pré-pago, esse 1 GB de internet é só a internet mesmo. Você não vai ter direito a minutos ou SMS incluídos. Você vai pagar por cada minuto e mensagem enviada. Já se você quiser um plano de conta mesmo, um pós-pago, você vai pagar em torno de 3 mil florins e você vai ter direito a 200 minutos, 2 GB de internet e redes sociais à vontade. Então fica muito bom porque não sai da sua franquia de internet. Passando agora para assunto transporte, a cidade de Budapeste ela é bem completa, tem vários tipos de transporte, é uma cidade muito bem conectada, interligada. A melhor opção que a gente considera aqui da cidade é você pagar um plano mensal por 9.500 florins. Isso te dá direito a fazer quantas viagens você quiser por dia e não depende do tipo de transporte que você for usar. Então você pode pegar barca, trem, metrô, VLT, todo tipo de transporte. Mas se você quiser ainda comprar um ticket unitário, você pode comprar nas estações de metrô ou próximo aos pontos de ônibus. Você deve pagar em torno de 350 a 400 florins no ticket unitário.
E também você pode fazer a compra desse ticket, tanto mensal quanto unitário, pelo aplicativo que se chama BKK. E nesse aplicativo você consegue ver ao vivo onde estão os transportes, qual seria o melhor trajeto para você fazer, e você também pode carregar o seu bilhete mensal nele, ao invés de você ter que carregar o papelzinho. Esse aplicativo é muito legal e você pode selecionar a opção em inglês, o que facilita muito, porque aqui as pessoas quase... Tem muita gente que não fala inglês assim na rua, assim, no dia a dia. Aqui em Budapeste, o Uber foi banido, então eles têm uma opção similar, que é o Bolt. Na verdade é um táxi por um aplicativo, funciona da mesma maneira. E a tarifa base é de 700 florins, você vai pagar, além desses 700, 75 florins por minuto, ou 300 florins por quilômetro percorrido. Outra opção são os aplicativos de car sharing. Aqui em Budapeste tem o MOL, Gringo e o Drive Now. A tarifa é de mais ou menos 60 florins por minuto para cada um desses aplicativos. A maioria desses aplicativos tem carros elétricos, então a gente não precisa ficar colocando gasolina. Mas eu me lembro que no Drive Now, quando você coloca gasolina, esse valor se reverte para crédito. Então também você não vai gastar dinheiro com gasolina se você for usar car sharing. Já se você tiver o seu próprio carro aqui em Budapeste, tenha em mente que o valor do litro da gasolina aqui está em torno de 367, 370 florins. Outra despesa que vocês têm que considerar é o custo com o mercado. Isso vai depender do seu consumo, claro, e de qual mercado que você vai. Normalmente a gente gasta entre 20 e 25 mil florins por mês. E aqui na Europa eles têm um costume que ao invés de eles irem no mercado bem grande, assim, comprar várias coisas para durar o mês inteiro, eles vão várias vezes por semana, ou no mínimo uma vez por semana, e compram assim pequenas coisas para durar a semana toda, e aí eles vão de novo, porque os mercados grandes ficam bem longe, então é difícil de ir. As compras são feitas nos mercados assim do bairro, que são pequenininhos. Normalmente esses mercados maiores eles não têm muito acesso a metrô e trem, então fica mais complicado mesmo, só indo de carro. Inclusive, se você quiser saber mais sobre o assunto mercado, assista o nosso último vídeo. O anterior foi sobre o mercado aqui em Budapeste, que a gente fez compras no Auchan. Sobre jantar fora, cada um tem o seu próprio gosto, o seu próprio estilo. Então, só para te dar uma estimativa, muita gente faz o comparativo de custo de vida entre os países de acordo com o preço do Big Mac. Então, aqui em Budapeste, o combo do Big Mac está custando em torno de 1.500 florins. E é bem legal que você pode usar o seu Vale Alimentação para pedir comida em aplicativo aqui. A gente usa bastante isso. É verdade. E sobre aplicativo de comida, o iFood daqui seria o Wolt ou o NetPincer. Os dois funcionam muito bem, só que o Wolt é o único que tem a opção que você pode selecionar os cardápios em inglês, o que facilita muito para quem é estrangeiro. Mas só o NetPincer que aceita o Vale Alimentação. Então vai depender aí do que você quer. Se é cardápio em inglês ou pagar com Vale Alimentação. Outro valor legal de falar é que aqui tem Pizza Hut e custa 2.500 um combo de pizza média com Pepsi. Uma outra coisa legal de falar é o ticket do cinema. Aqui, em média, um ticket está saindo por 1.600 florins. Novamente, vai depender de qual shopping você está indo e qual seção que você também está indo. Aqui em Budapeste tem filme em inglês sim. Só que não é toda a sessão, não é todo o filme e você tem que olhar na internet antes de ir. Uma coisa importante que a gente esqueceu de mencionar foi sobre a TV a cabo, que a gente já teve, a gente pagava por volta de 8.000 florins. Era 8.500 florins e tinha vários canais em inglês, mas a gente acabava que nunca assistia. Tinha uns 200 canais, só que em inglês devia ter uns 30 pelo menos. Só que a gente achou que não valia a pena. A gente preferiu cancelar e ficar pagando só a internet mesmo e ficar assistindo Netflix e vídeos no YouTube. Bom, vocês devem perceber que eu não preciso muito cortar o cabelo, né? Mas quando eu vou aqui numa barbearia, o corte masculino sai por 4.500 florins, em média. Se você for no shopping, que é no meu caso, eu corto sempre no shopping aqui perto de casa. Eu também já fui no cabeleireiro aqui e eu cortei e fiz luzes no meu cabelo. E custou entre 10 ou 12 mil florins, assim. As duas coisas juntas, né? As duas coisas juntas. Aqui você pode fazer unha também, porque tem salão brasileiro aqui, mas custa bem caro. 8.000 florins pra fazer a unha. E eu nunca fiz, porque é muito caro, mas eu faço em casa. Mas tem opção. Você falou que você chegou a comentar que quando faz unha aqui, se não é um salão brasileiro,
normalmente não tira cutícula, não é isso? Não tira cutícula e elas sempre fazem unha com gel. Então eu comprei a minha lampadinha e eu mesma faço em casa. Então, pessoal, de forma resumida, o custo mensal sairia em torno de 170 a 190 mil florins. É claro que vai depender do seu estilo de vida. Comenta aqui embaixo o que a gente não falou e que você gostaria de saber. Que a gente vai responder nos comentários. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe e também se inscreva lá no nosso Instagram, @canal Pocatelha. Por hoje é só, pessoal. Tchau, tchau.